Paz, meu querido. Paz, minha querida. Que os cuidados do Senhor estejam sendo renovados sobre sua vida. Vamos continuar caminhando com Jeremias, hoje no capítulo 7, os primeiros 4 versículos, que nos diz assim: palavra que foi dita a Jeremias por parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por essas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações. Eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Não confie em palavras falsas. Mas por que Jeremias proclamou esta palavra vindo da parte de Deus? Vamos entender um pouquinho isso. Tem muitas pessoas hoje em dia que dizem que amam o reino de Jesus, o reino de Deus, mas poucas carregam a sua cruz. Muitas pessoas elas estão ansiando pelo conforto, pela bênção, mas poucos suportam o sofrimento, as cargas. Longa é aquela fila daqueles que querem os banquetes, mas é bem curtinha a fila daqueles que praticam o jejum. Concordam ou não comigo? Todos desejam participar do júbilo, da festa, mas somente uns poucos estão querendo, se colocam à disposição, falam assim: não, tudo bem, eu sofro por isso. Muitos querem seguir Jesus, mas é lá na ceia, é partindo o pão, mas poucos querem beber do cálice do sofrimento. E a Bíblia diz que a gente vai. A gente tem que parar com esse evangelho oba-oba, com esse evangelho mentiroso de que vem para Jesus, seus problemas acabaram. E não é assim. Isso parece propaganda da Casa Bahia. Não tem nada a ver com a gente. Muitos falam de milagres, mas todo mundo sabe que às vezes o milagre não acontece. E como viver na dimensão sem o milagre? Algumas coisas aconteceram para que Jeremias proferisse essa palavra sobre o povo de Israel, e a gente não pode perder o contexto aqui. Então, por isso eu vou falar um pouquinho desse contexto, de forma bem breve. Manassés foi o pior rei dos hebreus, todos os tempos. Manassés, um homem perverso, e o governo dele era todo corrupto. Ele reinou em Jerusalém por cerca de 55 anos, meio século de trevas, de maldade. Ele incentivou o povo à adoração pagã, que envolvia todos os participantes em orgias sexuais no templo, tá, meu povo? No templo. Ele estabeleceu prostitutas cultuais em todos os santuários pelo país. Trouxe mágicos, feiticeiros dos povos vizinhos, escravizavam o povo com um monte de superstição, manipulando o povo com magias, com encantos. Não podia haver um homem mais maligno do que esse. Parecia que não tinha fim às suas crueldades, sua capacidade de inventar uma nova forma de mal era muito grande, apetite pela maldade, sabe? Era uma coisa que não era saciada. Certo dia, olha só isso está em 2 Reis, capítulo 21, você pode conferir lá. Ele colocou seu próprio filho sobre o altar durante um ritual desses terríveis de magia negra e queimou o filho em sacrifício. O grande templo de Salomão, esplêndido, naquela simplicidade, sem nenhuma imagem de Deus, sem nada. Ali era para ser cultuado o Deus invisível, reverenciado. Ele foi invadido por mágicos e prostitutas, ídolos de animais, de monstros, estavam espalhados por todos os lugares. A luxúria, a libertinagem era o top 10 daquela época. Assassinatos era uma coisa frequente. Manassés arrastou o povo para dentro do lamaçal
podre, mais podre do que qualquer um já podia ter visto no mundo. 2 Reis 21, 9 diz assim: e Manassés de tal modo os fez errar, que o fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Jeremias nasceu na última década do reinado de Manassés. Aquele foi o ambiente em que ele aprendeu a andar, falar, brincar, ser homem, né? Não há como imaginar um lugar mais terrível, impróprio, para você criar uma criança do que essa sociedade pervertida na época. Aos 55 anos do caos moral que quase levaram a fé no Senhor, no Deus verdadeiro, um esquecimento total, algumas pessoas idosas ainda se recordavam dos oráculos proféticos, do culto verdadeiro, e os rumores de santidade eram sem dúvida ouvidos, mas ali não fazia muita diferença, tudo quietinho, né? As poucas pessoas que mantinham uma fé genuína, elas ficavam escondidas porque elas tinham medo. Então Manassés morreu, né? Agora foi. Não foi. Amon, o filho dele, sucedeu e não alterou nada. O mal continuou sendo disseminado. A sociedade, porém, já não aguentava mais tanta maldade. As pessoas chegaram no limite ali da tolerância. Aí Amon foi assassinado. Então seu filho Josias, com apenas 8 anos de idade, assumiu o trono. E ali começa uma das histórias, um dos capítulos mais notáveis da história do povo de Israel. Naquele jovem havia um espírito inocente puro que Deus usou para trazer uma nova vida à terra. A gente fica imaginando como Josias começou sua reforma, já que ele não tinha nenhum referencial, ele não tinha ali nenhum modelo para executar isso. Josias, eu acho que ele se questionou muito, como é que eu vou estabelecer um governo melhor? Como rei, eu posso restaurar a sanidade e tirar essa nação dessa lixeira moral em que ela está. Só que ele tinha que começar de algum lugar e Josias escolheu o lugar de culto para começar. A vida das pessoas tem a mesma qualidade da adoração que elas praticam. Sentiu isso? A vida das pessoas tem a mesma qualidade da adoração que elas praticam. O templo de Jerusalém ficava em evidência. Era a evidência da importância de que Deus tinha no meio do povo. Todas as áreas da vida se cruzavam naquele lugar. O sentido da vida, seus valores foram estabelecidos naquele lugar sagrado. O tipo de culto define o tipo de vida. E vamos fazer um parêntese aqui. A gente acha que culto é só lá na igreja. E não é. Culto é de segunda a segunda. Então, o tipo de culto define o tipo de vida. Se o culto prestado for corrupto, a vida vai ser corrupta. Ali, por todo aquele tempo do reinado de Manassés e depois do seu filho Amon, foi um tempo que o povo a casa do Senhor foi corrompida. As vilas, os comércios, as famílias foram corrompidas. E ali Josias começou a restauração, fazendo uma limpeza no templo. Ali durante a execução desse trabalho, Ilquias, que era o sumo sacerdote, ele encontrou um livro. E esse livro foi levado até Josias e lido diante do rei. Era o livro de Deuteronômio. Imagina o impacto que aquela leitura teve ali na vida do rei, não é? Lá estava o rei, desgostoso, com a maldade do pai, do avô,
querendo mudar aquela situação, mas não sabia de onde é que ele ia começar a mudar aquilo. Não sabia, não tinha um diretor de eventos, ele não tinha um planejamento, ele não tinha uma diretriz. Agora, diante dele, tem um documento que falava do amor de Deus, sobre o culto devido a ele, um documento que fornecia definições claras sobre o que era certo, o que era errado, e que apontava direções explícitas de como tomar decisões morais, de como apresentar um culto racional. Aos ouvidos de Josias, aquela leitura foi um raio que atingiu a cabeça dele. Ele falou, é isso. E a reação dele foi imediata, sem demora. Ele colocou tudo em ação, tudo que ele havia aprendido naquela leitura. E a partir daquele instante, ele baniu todos os vestígios da falsa adoração, porque agora ele conhecia como o verdadeiro culto deveria ser. A imoralidade incentivada pelo governo acabou, foi banida, aniquilada. As prostitutas que desfrutavam ali de um lugar de destaque dentro do templo foram banidas. Os magos, os falsos profetas, adivinhos, eles também foram banidos. E ele, como rei, mandou emissários por todo o reino para anunciar o que havia sido acontecido depois da leitura daquele rolo sagrado. Velhos altares foram derrubados, pessoas passaram a ser instruídas no caminho da fé. O que ocorreu foi empolgante, dramático, glorioso. Jamais uma reforma tão ampla, clara em seus objetivos foi executada com tamanha consciência. Toda a podridão gerada ali por meio século de corrupção foi varrida para fora da cidade, para fora do país. A religião nada mais era do que a busca do auxílio sobrenatural para a realização de tudo que se desejava. Poder econômico, garantia de boa colheita, bem-estar, a morte do inimigo, vantagem sobre alguém, um culto centrado em si mesmo e nas vantagens pessoais. Isso era antigamente. Mas agora, sob o reinado de Josias, a religião, o culto, estava centrado em Deus. Jeremias, ele ajudou muito nesse processo de limpeza, ele participou com a pregação ali. A Bíblia nos fornece ali fragmentos dos seus sermões, como no capítulo 3, verso 2, poluíste a terra com suas devassidões e com a sua malícia. As pessoas tinham abandonado Deus, que as amava, ele as havia chamado e se entregaram sem reserva nenhuma a qualquer Deus, qualquer vento que passou, eles se entregaram. A superstição, idolatria haviam formado ali uma crosta, sabe, uma crosta sobre a consciência do povo, tornando o povo insensível, tornando o povo pouco receptível à palavra de Deus. A palavra que proclamava misericórdia, que proclamava salvação. E Jeremias foi, mas ele chegou batendo com 2 pés, botando lá para o lado de fora esse povo. E ele diz assim, agora pois, ó assolada, por que fazes assim? Que te vestes de escarlata, e te adornas com efeitos de ouro, e alarga os olhos com pinturas, se debalde te fazes bela. Ou seja, você acha que pode mudar seu destino com o uso de cosmético? Pode não, minha filha, não tem renil que resolve. É você própria que precisa de mudança. Jeremias está falando de uma mudança de fachada. O rei fez tudo, abandonou tudo, mudou tudo. Mas o povo estava com a consciência tão manchada, tão cauterizada, que se maquiou para ir no culto. Entende? Tava uma mudança de fachada. Mas só que mesmo assim Jeremias mantinha acesa a luz da esperança. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achasse descanso para a vossa alma. Jeremias 6:16. Existem antigos caminhos
bem definidos, sinalizados, que conduzem à excelência e a Deus. E as Escrituras, naquele caso específico, o livro de Deuteronômio, a pregação de Jeremias, foi incansável na divulgação dessa verdade óbvia e cristalina que Deus está entre nós, que podemos e devemos viver em amor fiel a Ele. A gente tem ainda mais algumas coisas para falar sobre não confiar em falsas palavras, mas isso a gente vê na semana que vem. Deus abençoe sua vida.